Senta que lá vem papo bom! Antes de apresentarmos nossa convidada de hoje, que é uma grande especialista em envelhecência, não podemos deixar de agradecer nossos apoiadores e patrocinadores, Animale Patti Batel, André Bartolini, Ali Francanossa do Salão To You Hair Salon, Dr. Gustavo Holtz, Dr. Vitor, da Centro Hospitalar San Paul, Família Madalosso, Leonardo Gotti Consórcio, PID, impulsionando o seu desenvolvimento. Então, muitíssimo obrigado por fazerem parte desse projeto, por acreditarem muito na gente. A Dior também, por embelezar-nos sempre que possível, mandar vários mimos de maquiagem, que estamos muito gratas. Então, muitíssimo obrigado pela confiança. E pelo apoio, né? E também pelos convidados que sempre topam estar aqui conosco. E é tão bom quando eu pego a agenda ali, eu penso e converso com a Luísa nessas pessoas que a gente quer trazer e essas pessoas de pronto, assim, aceitam que, nossa, é uma alegria, né? Faz um reforço no sentido de tudo isso daqui que é para vocês se inspirarem, para vocês poderem ouvir um pouco do que é a psicologia de uma maneira mais descomplicada, num bate-papo leve, informal, mas muitas vezes profundo e com certeza sempre cheio de inspiração e conhecimento. E a pessoa de hoje deixou aqui uma marquinha na minha história como profissional, quando um dia, eu muito entristecida lá com uma nota que eu havia tirado, e ela me disse: você vai esquecer toda a sua caminhada por causa desse pontinho, dessa pequena situação, você vai desvalorizar toda a tua jornada? E aquilo nunca mais saiu de mim. Hoje, por conta dessa fala, eu sempre valorizo muito mais o todo do que os pequenos eventos que vão fazendo com que a gente se sensibilize, com que a gente reflita, com que a gente aprenda, com que a gente fique com uma casca um pouco mais firme aí diante da vida, mas também mais leve, mais flexível e com maior gratidão. Uma pessoa leve, uma profissional ímpar, de conhecimento profundo e que traz um tema super interessante que, para mim, mulher, que já passei da fase dos 40 mais, que é esse processo do ir adiante com uma outra perspectiva, com outro ponto de vista, vivendo de outras maneiras e se permitindo, então, reconstruir e ressignificar muitas coisas na vida. Com a gente hoje nesse Papo Bom, nossa querida Flávia de Paula Soares. Seja muito bem-vinda e muito obrigada, né? Eu que agradeço, por estar aqui conosco. Karina. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir, né, para esse projeto de vocês tão bonito e tão importante. Muito obrigada. É muito bom dividir isso com a Luísa, minha filha, e a gente deixar aí um pouquinho desse legado, né, nessa jornada. E eu já vou começar com a primeira pergunta que eu faço aqui de praxe, que é a oportunidade, né, que vocês têm de trazer e para nós também conhecermos um pouco o que te trouxe aqui nesse momento de vida que você está. Conta para nós um pouquinho da tua jornada. Então, eu acho que hoje eu estou no auge da minha carreira, das minhas conquistas. Eu me dei conta disso, né, de que foram muitos anos, tanto na parte da psicologia em si, como da docência, que eu iniciei com esse projeto da docência, que é meu amor, já no segundo grau, quando eu fiz magistério, né? Então, eu fiz magistério aqui no Sion. E então já inaugurei, né, essa minha vontade de dar aulas de transmissão da educação, né, disso que eu me considero uma educadora nesse processo de um compromisso com a transmissão que a gente tem para as novas gerações. E aí eu entrei na PUC em 86 e fiz o curso de psicologia e fiz tanto o bacharelado quanto a licenciatura na época, né? Se separava? Se separava. Então, a gente fazia o bacharelado e daí tinha algumas disciplinas que a gente fazia na parte, então, de licenciatura para quem escolhesse, né? Então, eu fiz a parte da licenciatura. E depois de muito tempo, eu trabalhei na psicologia, tanto na parte clínica em consultório, como também entrei depois, em 2002, eu entrei no hospital infantil e trabalhei numa UTI neonatal, né? Então, a gente tem isso de ser psicóloga hospitalar, em geral, mas o meu setor, eu trabalhava mais na psicologia na UTI neonatal e com as mães, os bebês e as famílias dos bebês adoecidos, né? Eram bebês muito, muito doentes. Então, bebês que tinham problemas graves, não eram bebês prematuros, porque era dentro de um hospital, então eram bebês com adoecimento mais grave.
E eu fazia, então, esse trabalho tanto com os familiares, com as mães de bebês recém-nascidos, né, que precisavam passar geralmente por cirurgias e que então ficavam às vezes muitos meses dentro da UTI, o quanto isso era sofrido, né, para as famílias e para as mães e poderia interferir na relação mãe-bebê, que é fundamental para a constituição do psiquismo do bebê, né? Então eu trabalhei por quase 6 anos nesse lugar e no processo, já quando eu entrei no hospital, eu estava terminando o meu mestrado, né, que eu fiz na PUC de São Paulo, mas aí já era na outra ponta do desenvolvimento, que era com os velhos, né? Considero os velhos, né? Não estranho o termo, os velhos como os indivíduos que estão na fase da velhice. Então, a gente tirar dessa característica pejorativa, porque não é velho como adjetivo, mas como substantivo. E aí, o meu mestrado era já na parte, da parte do conhecimento em psicanálise, que eu fiz de Freud e Lacan sobre a velhice, né? Que eu fiz na PUC de São Paulo, daí com meu orientador Manuel Berlink. E então eu fiquei nas duas pontas do desenvolvimento, que é bem interessante, né? Eu gosto das duas áreas, mas agora meu foco mesmo de atuação é com a velhice, né? E aí, ainda, né, na época do hospital, eu tive o privilégio de fazer parte do ambulatório de segmento de bebês, que a gente chama bebês de risco, que eram bebês saídos da UTI. Então, a gente fazia um acompanhamento junto com a doutora Mara lá do hospital, Pequeno Príncipe, que ela propôs esse ambulatório multiprofissional, que acontece ainda na Mãe Curitibana, e que a gente fazia o acompanhamento, então, né, mensal até 6 meses, depois semestral, de bebês saídos da UTI e acompanhamento das mães, né, e da relação mãe-bebê. Então, eu tenho uma experiência também com avaliação de bebês, né, e dessa relação que é super importante. E aí a vida foi indo, né, assim que eu terminei o meu mestrado, eu fui convidada para dar aula na Faculdade Dom Bosco, na época. Daí no curso de Direito que eu entrei, dando Psicologia Aplicada ao Direito, e depois eu fui para o curso de Psicologia, né? E permaneci lá por 13 anos, junto com o consultório, né? E depois teve uma seleção lá na PUC, que é a minha casa, né? De origem, de formação, né? Eu estudei na PUC de 86 a 90. E aí tive essa oportunidade de passar pelo processo seletivo. Foi em 2011, então está fazendo 14 anos agora em julho, né? Que eu sou docente da PUC, né? E eu sempre tive isso na minha formação, que eu sou desenvolvimentista, né? Eu compreendo a psicanálise e a psicologia por essa perspectiva das fases da vida. Então, a minha leitura clínica, a minha formação e minha intervenção no meu modo de pensar, né? E do meu método clínico tem muito a ver com as fases, né? Então, eu tenho essa parte aí da formação, da avaliação mesmo dos bebês e intervenção. E depois na parte da velhice, né, que hoje é minha paixão, é o que eu me dedico nos estudos, né? Então eu entrei na PUC primeiro com Raízes, que era a história da psicologia, né? Então por 10 anos eu dei aula da psicologia, aula da história da psicologia. Finalizei, né, na pandemia daí. E daí fiquei mais na parte do desenvolvimento, depois estágio supervisionado de 9º e 10º, que eu tenho trabalhado ainda, né? E estou principalmente na parte clínica e na parte
das chamadas psicologias do desenvolvimento, da parte psicodinâmica, que minha formação é toda em psicanálise, né? Então, antes Freud e Lacan, e agora Freud sempre, né? E o Winnicott, que eu tenho estudado de forma mais aprofundada desde 2015. Então, quando eu estudava os bebês e essa psicologia, né, para poder atuar na UTI neonatal, eu já tive contato com o Winnicott, mas não de forma sistemática, né? E é um autor muito, muito importante. E daí, meu doutorado, eu terminei em 2021, na filosofia, na PUC daí do Paraná. O meu mestrado foi na PUC de São Paulo. Eu fiz na filosofia daí sobre a velhice por Winnicott, né? Daí meus orientadores foram o Gélico Loparic e o Francisco Boca, né, lá da PUC, me orientando nessa parte de Winnicott. E aí, todo esse trabalho, hoje eu dou aula de psicologia da vida adulta e do envelhecimento lá na PUC. A gente tem um trabalho bem importante. Projeto lindo. E a gente está desenvolvendo também uma parte extensionista, que é voltado a esse contato com a comunidade, não só acadêmica, mas da comunidade mesmo, fora da academia, para a população em geral, né? Sim. Que a gente faz ação intergeracional contra o etarismo, que está sendo bem interessante. Conta para nós um pouquinho, Flávia, como que se dá a formação para uma pessoa que opta, um psicólogo que opta a ir para a academia? Porque tem uma jornada que é diferente, né? Tem. Para quem está começando a carreira agora, que a gente tem bastante gente assim na nossa audiência que tem essa curiosidade. Então, a gente tem que fazer essa formação acadêmica, que é mestrado e doutorado, né? Então, hoje na PUC, para contratação na PUC, a gente precisa ter doutorado, né? Algumas outras faculdades e universidades aceitam no nível de mestrado, né? Mas a gente precisa ir construindo essa formação. E leva em termos tempo, de pesquisa, né? sim, mestrado é 2 anos, né? E doutorado 4. Então, tem esse processo de investimento, né? Sim. Que é uma parte da pesquisa num determinado tema. Então, a gente também vai desenvolvendo esse raciocínio na questão da pesquisa e para a docência mesmo, né? Que é a sala de aula, né? Que eu sou apaixonada pela sala de aula. E o que levou você a ir para esse lado da hospitalar com os bebês ali? Foi uma oportunidade na época. Não foi uma coisa assim, que você buscou? Não foi planejado. Abri uma vaga no hospital e eu me candidatei, né? E eu tive pouquíssima experiência com a parte hospitalar ali, mais para estágio mesmo. Como que acontece esse cuidado com o paciente? Como que é esse psicologar ali no dia a dia, na prática? Porque eu acho que essa é uma área da psicologia que pouco se fala e as pessoas não têm muita noção de como que acontece na prática, né? Especialmente quando se trata de bebês. Hoje eu estou coordenando a pós-graduação em psicologia hospitalar. A gente vai entrar agora na 3ª turma. Então, lá da PUC, a gente teve uma formação em 2022, terminamos agora, que se iniciou em 2024, terminamos semana passada, né, mais uma turma, é bem interessante, a gente tem grandes nomes, né, do Brasil e do exterior, falando da psicologia da saúde hospitalar. E, assim, a prática, como eu indiquei no início, né, a gente é psicólogo hospitalar, que é uma dinâmica diferente, porque o hospital é dinâmico, né? Sim. Um dia é diferente do outro. Então, mesmo que a gente tenha uma programação de reuniões, de processos de trabalho dentro do hospital, cada dia é único, né? E cada paciente é único. Então, permeia a psicologia toda essa questão do que a gente vai chamar humanização. Por quê? Porque é um local onde tem bastante tecnologia. Eu trabalhava dentro da UTI, então a UTI é um espaço, né, onde vai ter tecnologia, de equipamentos, de sofisticação, né, para manter e salvar a vida, nesse caso, né, onde eu trabalhava mais intensamente, que era da vida dos bebês.
E uma equipe técnica, multiprofissional, também super especializada, né? Que é atendimento 24 horas por dia dentro da UTI, né? Então, vão ter sempre profissionais super qualificados para trabalhar com, nesse caso, com os bebês, né? E aonde que a gente entra muito, né? Porque diante dessa tecnologia, a gente pode vir a ter um atendimento muito mecânico ou muito técnico, né? E aí a psicologia entra fazendo esse apoio da humanização e tendo um outro olhar que é para a pessoa que está ali, né? E que, mesmo como o Winnicott fala, um bebê sozinho não existe. Então, atrás do bebê tem uma mãe e tem uma família. Sim. Então, sempre é dupla, e tem esses né? profissionais também que estão cuidando, que muitas vezes se sensibilizam. Sim. A gente também trabalha, né? Eu também trabalhava com a equipe, principalmente de enfermagem, né? Então, que está mais ativa ali, né? Que está também, né, o tempo todo em contato com o paciente, com os familiares, né? Então, como que era meu trabalho? Eu fazia entrevistas com as mães, com os pais, principalmente, né? Às vezes irmãos, assim, mas principalmente era as mães e os pais. E a gente fazia também estimulação de humanização com os bebês, claro que preferencialmente a mãe na relação com o bebê, porque é essa relação que é importante, né, no início da vida. Então, nunca a gente substitui a mãe, né, mas a gente acompanha a mãe nessa relação e fazia avaliação também dos bebês, né, porque toda a formação psíquica do bebê, não toda, né, mas a base da formação de quem a gente é na vida adulta, para os grandes autores, a base está ligada aos primeiros meses de vida do bebê. São super importantes, definitivos, eu diria. Super, super importante, né? Que vai depois resultar em muitas questões lá, né, nesse envelhecer. Vai refletir em todas as fases, Em todas as fases, E na questão ali dos idosos, eu não sei se você ainda faz, mas eu lembro quando eu tive aula de vida adulta e envelhecência com você, a gente chegou a fazer um final de semana numa casa de repouso. Foi super legal. Então, eu queria que você contasse se existe algum cuidado específico para os idosos em si, quais seriam esses, né? Tanto em consultório quanto em casa de repouso, por exemplo. Tem sim, né? Que é o que eu entendo é essa questão da gente fazer uma mudança do modo de pensar a velhice, que, a meu ver, hoje é o grande combate ao etarismo, né? Então, a gente mudar e desconstruir os estereótipos, que o que são os estereótipos? São generalizações no modo de pensar, a gente pensa daí em bloco, né? Sobre sobre determinada fase da vida ou qualquer ideia que a gente fale, mesmo que a gente fale aos homens, às mulheres, os velhos, né? Então, tudo que a gente generaliza, a gente vai perder de fato o que é da experiência e da experiência afetiva, né? Então, o que a gente precisa desconstruir? Isso está no material da Organização Pan-Americana de Saúde. Tem uma publicação muito bacana, que é o Relatório Mundial contra o Idadismo, que é um outro termo para etarismo, né? De 2022, a gente encontra facilmente na internet, recente, né? E pós-pandemia, né? Um material pós-pandemia. Então, é muito interessante e que eles vão categorizar o etarismo em 3 camadas, assim, que seria como a gente pensa, que são os estereótipos, como a gente sente os preconceitos e como a gente age, que é a parte da discriminação, né? Então, aonde a gente precisa agir, aonde a gente pensa, né? E desconstruir essa generalização. E é muito bonito, porque quando a gente vai falar da nossa relação pessoal com os nossos velhos, entra a parte afetiva. Então, isso desmonta os preconceitos, né? Claro, gente, tem muito a ver com isso de qual é a nossa experiência com os nossos velhos também, né? Isso.
Com os nossos. Com a nossa história, com os nossos velhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Eu percebo que isso é bem determinante, né? Para a gente ter essa base inicial do estereótipo, mas depois a gente poder quebrar. E hoje, a meu ver, a velhice, historicamente, ela tem uma marca que é ser pensada como perda. Então, o declínio do corpo, talvez perda de autonomia, de independência, né? Autonomia é isso, de eu poder tomar a decisão por mim mesma sobre a minha vida, né? E o etarismo vai muito nesse sentido, né? Da gente tirar a autonomia da pessoa, mesmo quando ela tem condições de ter autonomia, né? Da por gente medos começar muito mais a decidir. Próprios do que os fatos em si. E uma intolerância à velhice mesmo, né? Então, muitas vezes a gente vai assistir isso da pessoa ter condições dela tomar decisões sobre a vida dela e muitas vezes em nome do, entre aspas, do cuidado, né? A gente desautoriza, a gente invade, a gente tira de fato a autonomia da pessoa que tem. Isso é uma invasão, né? Isso entra no nível da... Até a gente pode pensar de uma violência, né? E que tem uma base etarista. Sim. Quando a gente fala, quando você traz que existem esses conceitos pré-estabelecidos em blocos que nós, né, fazemos a todo momento, o que você percebe e que você poderia trazer para nós de não necessariamente similaridades, mas que você vê numa comum nesses momentos tão definitivos que tem no nosso próprio desenvolvimento, o nascer, né, ali o se desenvolver, que vai essa fase entre a infância, a fase adulta e depois esse envelhecer. O que você percebe que de certa forma se repete nessas mudanças assim? Eu só queria terminar claro, o pensamento, né, que hoje eu penso e às vezes me falam, você é muito positiva em relação a velhice, mas a gente pensar, o corpo declina, isso é fato, isso inevitável. É inevitável, isso é da nossa espécie, né? E das outras também, né? Enfim, do envelhecimento, mas a gente pode, de fato, ter conquistas subjetivas e sociais na vida adulta e na velhice. Então, se o corpo declina, ele vai numa direção, mas não quer dizer que psicologicamente, socialmente, a gente precisa declinar também. O que seria o declínio social? A gente se recolher aos aposentos, né? Se aposentar da vida social, né? Então, ir para essa vida social, né? Manter os relacionamentos significativos e a gente poder fazer as nossas conquistas subjetivas, né? Então, nessa escuta, como a Luísa me perguntou, né? Isso de poder falar com o outro, ser escutado, né? Ter um lugar para si, ser considerado em sua subjetividade, para mim é um grande ponto, tem suas especificidades, não é uma clínica semelhante ao que a gente tem na vida adulta, apesar da velhice ser uma fase da vida adulta, da idade adulta, né? Tem algumas especificidades técnicas, enfim, que eu chamo uma clínica da ternura, uma clínica em termos winnicottianos do holding que a gente sustentar, né? Mas manter essa questão de que se trata de um adulto que tem uma história, que tem conquistas de autonomia, né? Arduamente realizadas e que a gente precisa respeitar, né? E o que é lindo, assim, Luísa, é que os resultados são super rápidos e muito bonitos, né? Então, até outros autores, outras áreas da psicologia, como a teoria Lifespan, de Baltes, vai trazer o segredo, que é o que a gente constata na clínica mesmo, que é a experiência de vida sendo utilizada para essa ressignificação da vida e um viver a velhice. Então, velhice não é morrer a velhice, não é adoecer a velhice, é viver a velhice, né? Que a gente precisa ter em mente, né? E para mim essa ideia da velhice como tempo de
ressignificação da vida, de avanço, de conquistas, é a base para a gente combater o etarismo, né? Em vários níveis, né? Daí, Karina, sobre a tua questão, a gente pode ter o etarismo dos mais velhos em relação aos mais jovens, né? Então, a gente tem grandes fases, né? Eu contei para vocês, eu sou desenvolvimentista, né? E essa frase eu roubo do Winnicott, tá? Porque o Winnicott fala, eu sou desenvolvimentista. Então, a gente vai ter as grandes fases da infância, primeira infância e segunda infância e adolescência como os grandes períodos de formação da nossa personalidade, de quem a gente é. E a idade a fase da adolescência como essa fase de formação e de uma crise normal que vai ter, né, que esse fenômeno aí de conflitos, de questionamento e de questionar a sociedade que faz parte e que depois vai passar se as coisas vão indo bem, né? Mas que a gente pode ter um etarismo dos adultos, dos mais velhos em relação aos jovens também. Também é um etarismo, a gente fala menos, mas é assim, os jovens não sabem de nada, eles estão achando, né, que a gente não sabe de nada, no mercado de trabalho, não valorizam, né? Então, esse tipo de frase também são indicativos do etarismo, né? Então, a gente vai ter essas questões geracionais e que a saída pelo relatório da Organização Pan-Americana é uma das grandes fontes assim de diminuição do etarismo, é a relação intergeracional, pessoal, marcada por essa mediação dos afetos, né? Então, não sei se foi exatamente isso que você me perguntou. Mais ou menos, né? A minha curiosidade era as fases que você percebe, o que você percebe de similaridade nessas fases. Eu acho belíssima a terceira infância entrando na puberdade, assim. Quando tá saindo da terceira infância, entrando na puberdade, até pelas minhas filhas, né? A Luísa com 23, a Lara com 15. Eu sou apaixonada em assistir o desenvolvimento delas. Porque eu me vejo em muitas coisas, mas de uma maneira mais atualizada, né? Sim, são 3 gerações em fases, né? E depois eu vou te perguntar uma outra coisa já dos 40 mais ali. Mas o que você vê de que impacta mesmo no desenvolvimento, que você vê que acontece nas fases de maneira comum? Eu acho que tem isso que é o amadurecimento do organismo, né? Na puberdade, daí os hormônios que vão modificar, né, caracteres sexuais secundários, o crescimento, o desenvolvimento do corpo, e que a gente precisa integrar essas mudanças, né, no psiquismo, na imagem corporal, na imagem, né, do espelho que a gente vai ter, e integrando cada fase com suas características específicas, com suas tarefas específicas, e que a gente precisa se apropriar disso, né? E aí, na meia-idade, a gente precisa se apropriar também das mudanças que também os hormônios vão trazer as notícias do corpo, né? Que a gente precisa se apropriar dessas notícias, integrando psicologicamente e socialmente também. Então, o corpo traz as notícias por si, né? No momento certo. Para cada um, né, pode ter variações de alguns anos, enfim, da puberdade, da meia-idade e da velhice. Vai entrar como a gente vive, também como a nossa história, né, de vícios, de alimentação, mesmo uma parte genética que vai influenciar, mas que a gente precisa integrar isso. E isso é o que a gente chama de trabalho psíquico. É um trabalho de elaboração, da gente integrando, cada um com seu estilo, essas novidades que o corpo vai trazer, que tem efeitos psicológicos e tem efeitos sociais também. Né? Então, é o biopsicossocial,
um muito interligado ao outro, né? Não são questões isoladas que a gente vai ter, né? Quando você fala lá no trabalho que você desenvolveu hospitalar em UTI, da humanização, me parece que quando vai se trabalhar com a envelhecência, também, de certa forma, leva-se essa humanização, né? Sim. Como que isso se dá na prática? Porque se a gente mantém um foco apenas no corpo, e claro, gente, ninguém vai para o hospital para fazer psicoterapia, Claro. né? A nossa função dentro do hospital, da psico, é de apoio, né? Mas as pessoas internam por uma questão orgânica, né? Então, o hospital é um lugar por excelência da medicina. Mas o que entra a humanização? Que essa pessoa, ela não é só um corpo, ela não é só um organismo, né? Então, fatores subjetivos vão estar implicados no processo de hospitalização, do adoecimento, do tratamento, do prognóstico, da permanência da internação dentro do hospital, porque é um ambiente técnico, com uma outra rotina. Você não está na tua casa. Quer dizer, um bebê que está na UTI é um bebê que tem um início muito diferente de um bebê que está dentro de casa com a sua mãe, que vai escurecer o quartinho, vai ter um ambiente mais silencioso, né? Toda uma base de cuidado desse bebê que a mãe fica com esse cuidado dificultado, né? Às vezes ela não pode pegar o bebê no colo, se o bebê está no respirador, está na incubadora, né? Esse bebê está em condições de fragilidade, ela não pode pegar o bebê no colo, mas ela pode conversar com o bebê, ela pode tocar o bebê, né? Ela pode trazer esse afeto que vem pela voz, vem pelo olhar, vem por esse toque, né? Que transmite, então, toda a questão humana, os afetos dela em relação ao bebê, né? E que o bebê vai captar. Isso é muito, muito importante, né? E quando você fala de se abrir para a experiência também, eu acho que essa mãe que está vivendo esse momento, ela realmente mergulhar nessa experiência de cuidar desse bebê como é possível, que aí eu gosto muito do termo que o Winnicott usa da mãe suficiente, né? Com o que ela tem para aquele momento, com como ela pode ser mãe, maternar naquele momento. E com o acréscimo ainda, né, que a mãe está hipersensível para ela poder perceber o seu bebê. Então, parte da mãe está bebê e parte dela está adulta. Então, a nossa intervenção dentro da UTI tem muito a ver com isso também, né? De a gente se dirigir à parte bebê da mãe, que é a parte das vivências dela que voltam, são atualizadas, né? Ou, em outra compreensão, a mãe regride a parcela bebê dela, para ela compreender com sofisticação o seu bebê, poder saber o que o bebê precisa na hora que ele precisa, e aí como fica essa mãe que precisa ser cuidada, né? Com um bebê que está doente, né? Então ela fica super frágil, super sensível. Eu noto que na minha clínica daí com essas mães nessas situações, que eu espontaneamente, provavelmente inconscientemente, acabava mudando o meu tom de voz, né? Então perguntava: como você está dormindo, né? Tem alguém cuidando de você? Como você está se alimentando, né? Então essa coisa que entra meio no que a gente chama quase uma mamanhês, né? Que é um jeito de falar com os bebês, que eu acabava utilizando isso sem perceber com as mães, né? Então a gente se dirige ao lado bebê da mãe, né? Ao mesmo tempo que considera ela como uma adulta, sem infantilizar. Né? A gente até falava disso outro dia, né, filha? Quando que a gente muda o tom de voz dependendo com quem a gente fala. É exatamente isso. De certa forma, é oferecer para aquela pessoa algo que ela está mostrando, né? Precisar, já começando pelo tom de voz. É um acolhimento. A gente se adapta ao que o paciente, no caso, precisa. Né? E na questão ali dos idosos também, assim, porque querendo ou não, são duas partes, né? Os idosos que acabam tendo algumas doenças
né, genéricas, então Alzheimer, demências, quanto os que só são meio cabeça dura mesmo, de não quererem fazer terapia, muito se negam, como assim isso é coisa de louco, ter essa ignorância. Não sei se você já chegou a trabalhar com esses dois opostos. Se sim, quais foram as coisas mais desafiadoras em lidar com essas duas questões? Olha, só faz psicoterapia quem toma uma decisão interna de fazer psicoterapia, tá? Então, não é porque os filhos querem, os netos querem, que vem a necessidade, tá? Que a pessoa deve fazer, né? Então, para qualquer idade, eu sempre pergunto, você quer vir, né? Então, às vezes, os filhos ligam, às vezes os netos, né? Ah, queria marcar um horário. Eu pergunto, mas a pessoa quer fazer psicoterapia? Ah, mas a gente quer convencer. Não, passa meu telefone, né? Passa lá meu WhatsApp. Se ela quiser, ela me manda uma mensagem para marcar o horário, tá? Se não é aquilo da gente tirar autonomia, percebe? Ah, mas está precisando. Mas não adianta. Tá? Não adianta, a pessoa precisa tomar uma decisão íntima. Às vezes eu falo, ofereça, né? Veja se a pessoa quer vir falar comigo uma vez, né? Vir aqui conversar, daí ela vê se gosta ou se não gosta, e se a pessoa vem, eu falo, bom, se você quiser dar continuidade, né? Você me manda uma mensagem, a gente marca horário. Se não quiser, né, ok. Né? Tô aí a qualquer momento que queira, né? Ou que não queira, também não quer continuar, né? Não fez sentido, não. É. Então, não tem como, em nenhuma idade. Isso acontece também na adolescência, né? Da mãe marcar, né? A mãe marcar, e daí, às vezes, vem emburrado, né? Não sabe nem o que tá fazendo ali. Com uma tromba, né? Porque, às vezes, falaram, eu vou te levar na psicóloga, né? É um castigo na vida daquela pessoa. É desobediente, né? Do adolescente, às vezes, falar assim, não, mas isso é coisa de louco, e do idoso falar a mesma coisa. A gente teve uma experiência, a gente tá vivendo, eu acho, que uma experiência familiar, né, com teu pai. No pós-Covid, ele teve algumas sequelas, a gente viu que o emocional dele ficou bastante sensibilizado. E nas conversas que a Luísa tinha com ele, em algum momento ela disse, pai, busque uma terapia, acho que isso vai te ajudar e tal. E foi tão importante, Flávia, porque ele tinha exatamente essa ideia de que psicólogo era coisa de maluco, que a gente ainda sabe que isso ainda é um conceito em bloco, né? Que está se quebrando ainda bem, e para ele foi tão importante, né? Principalmente para agora, um novo momento que ele está vivendo assim na vida. Como que você vê esse aceite hoje, até pós-pandemia e com a tecnologia mais em alta dos idosos ou dessas pessoas que já estão, porque eu acho que o envelhecer ele também é um sentimento que muitas vezes antecede a idade, né? Eu falo assim, até por mim, que estou com 44, eu já me sinto nesse lugar do envelhecer. E eu acho muito mais benefícios do que qualquer outra coisa, na verdade, nesse momento. Mas é raro, você sabe que é raro. Mas né? eu me permito muito mais coisas legais agora. Mas é raro. Estou me divertindo mais, eu acho. A gente pensar, a gente antecipar isso de se preparar para o envelhecer, né? Na tua idade de 40 e poucos, que é nova, né? Porque, em geral, a gente vai se dar conta disso, mas quando o corpo traz meio a menopausa. O corpo vai dando sinais, né? Vai. Já com 40 para frente, ele já vai dando sinais. Muito sutis, claro que a tendência é piorar, é verdade. Mas se colocar nesse lugar de que tá tudo certo. Hoje é 40 e pouco, amanhã é 50 e pouco. E vamos aproveitar o que a gente tem diante disso, né? Mas aproveitar que a gente tá vivo, né? E vamos viver, né? Porque é isso, não é envelhecer, é viver, né? O que você vê como aceite nessa turma agora, que tem aí, que está vivendo essa nova geração tecnológica, esse novo momento social até de eu posso ter ajuda? Eu posso ter ajuda psicológica, isso não tem nenhum problema na minha vida. Você percebe um aceite maior? Eu percebo, eu acho que a pandemia veio atrapalhar a vida das pessoas e veio colocar em questão isso de precisar repensar como se relaciona, como vive, às vezes o próprio adoecimento depressivo, né? Enfim, todo esse questionamento. Na minha clínica, eu notei um aumento do número de pacientes homens,
tá? Em torno dos 40 anos, 30 e poucos, 40 anos. Então, uns 2 anos atrás, eu estava com 7 pacientes homens, que a gente não via tanto, né? Adultos, né? Sim. Na clínica. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E isso de questionar, né, a sua idade adulta ao trabalho, as questões são da idade adulta ao trabalho, relacionamentos, né, inserção social. Então, bem interessante, né? E também o atendimento, mas vejam, a gente não tem isso muito estabelecido, que é a psicoterapia com os idosos. Isso não está na cultura ainda, né? A gente raramente vê os médicos encaminhando o paciente idoso para psicoterapia. Acaba ficando naquela concepção de que tem um declínio do corpo e que é tarde demais e que a pessoa está cheia de manias, como a Luísa falou, né? Então não há o que se fazer. Há o que se fazer e os resultados são maravilhosos e rápidos, por conta da experiência de vida, né? Então, hoje, eu tenho recebido muito. Às vezes, tem essa porta de entrada que os filhos que me ligam. Na primeira conversa, eu faço aquele encaminhamento, né? Se a pessoa quiser, ela me manda uma mensagem e a gente marca horário, né? E nessa proposta, vê se gosta também, vê se faz transferência, vê se faz, né? Porque às vezes a gente não curte Nem aquele profissional, nem nada disso tudo. Nem daquilo, né? Enfim, né? E às vezes as pessoas vêm para agradar os filhos, né? E aí eu meio mando embora, assim. Eu falo, não, só você, né? Tá aqui por você mesmo, né? Então, mas eu não atendi em consultório pacientes homens. Tá? Era mais na comum velhice. as mulheres. São mais comuns as mulheres. E os né? homens hoje, eles buscam mais em relação a isso, a mudança de carreira, o que eu quero fazer da minha vida, essas indagações. Relacionamentos amorosos, tá? Bem interessante, né? E as queixas das mulheres? Em sua grande maioria, você percebe que quais são? Na velhice? A questão, essa clínica tem essas características que tem a ver com uma revisão da história, tá? Que na verdade é uma reconstrução a partir do seu ponto de vista atual. Então, porque na velhice, né, até os teóricos vão trazer isso, a questão da morte, ela começa a estar na vizinhança, sabe? Que não está na meia-idade, muito menos na idade adulta, muito, muito menos ainda na juventude, né? Então, eu sempre brinco com os alunos, vocês não acordaram hoje de manhã pensando, né? Talvez não esteja vivo no Natal, talvez não, né? A não ser que você esteja adoecido, né? Daí precisa tratar. Mas na velhice, como um processo natural, que o corpo vai trazendo as notícias, né? Da finitude, de um corpo que não tem mais aquele ritmo, vai tendo uma lentificação dos gestos, né? Enfim, que o corpo vai trazendo alguns limites que a gente precisa lidar. Então, a morte, ela vai vir como, né, no horizonte, digamos assim, ela está na vizinhança. Ela começa a ficar mais próxima, né, do nosso campo de vista. Assim. E esse fenômeno traz o retorno de lembranças. Tá? É um fenômeno que as lembranças começam a voltar. Quais lembranças? Desde a infância. Às vezes é do cheiro, do gosto, do doce de abóbora na casa da avó. Às vezes é uma cor de um vestido que tinha quando tinha 3 anos, né? Não necessariamente situações super significativas, né? O casamento, o nascimento do filho, mas são a volta de lembranças inconscientes, significativas daquela pessoa que começa a voltar. E a gente entra nessa escuta dessa... Não é nem ressignificação, é mais do que isso. É uma reconstrução a partir do hoje da minha história. Tá? Então, o Winnicott vai falar,
É um retorno do fim ao início. Do fim ao início. Porque a morte faz parte da vida, né? Mas isso é uma sofisticação daí psicológica da gente integrar a morte, né? Então essa clínica é uma clínica que traz muita história, revisão, e o efeito disso é poder ressignificar o hoje. Daí. E você percebe nessa ressignificação algumas novas permissões? Sim. Eu pergunto isso porque recentemente eu estive com a minha avó e a gente passou um dia super agradável e ela me trouxe histórias da vida dela. Ela está com 85 anos, mas ela é charmosíssima e deve ter sido uma mulher lindíssima. Mas a maneira como ela me contou aquela história não foi mais como avó. E ela deve ser ainda uma mulher lindíssima. Lindíssima, né? Cada idade tem a sua beleza, né, é perfeito, porque ela continua charmosíssima mesmo. Mas ela me contou histórias da vida dela, só que não como avó. Ela me contou como mulher. Possivelmente também me enxergue hoje como mulher. E foi tão profundo esse encontro. Eu me senti muito privilegiada com isso. Então, você percebe que vem com esse correr da idade também essas permissões de ser o que é. Ser o que é, né? Assim, autenticamente ser quem você é. Porque o que é principal se define, se diferencia do que é secundário. O que é importante da vida. Veja que o marcador da morte, ele é muito importante. Que é, bom, eu quero viver minha vida, né, agora. E eu vou viver sendo quem eu sou. Não mais agradando os outros, não mais, né, tendo que corresponder às demandas que vêm, mesmo que eu não queira. Então, né, é poder se liberar disso e assumir sua autenticidade, ser quem se é e viver a vida mesmo. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar viva, né? Claro que a gente nunca sabe, mas a gente não faz essa reflexão na idade adulta, né? Porque a gente tá lá no trabalho, no relacionamento. E quando a gente tá aqui aos 20, aos 15, a gente não tá pensando em morrer, a gente tá pensando em viver, em conquistar. Mesmo aos 44, né? Mas você não acordou hoje pensando que, né? Não, já, pensou, mas é um assunto mais trabalho. Mas ela né? já pensa, quando eu morrer, faça isso. Eu já tenho um plano. Eu falo, tem mais 50 anos bons. Porque você talvez tenha mais 50 anos de vida, que tenha sejam mais ótimos, uns 25, 30, né? Sim, lidar com a finitude, que é um assunto que a gente não fala, mas que, como Nietzsche diz, a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce. Na verdade, a finitude, ela vai acontecer. Tem uma coisa que é certa, é essa, né? E nós não falamos sobre esse assunto. As pessoas têm pudor em falar da morte. As pessoas têm mais medo de morrer ou mais medo de sofrer para morrer? Eu acho que é aí que está. Se há esse amadurecimento durante a vida, não vem como medo da morte, tá? A morte vem como um marcador que é: eu preciso viver minha vida, porque eu estou viva agora. Então, quando você fala, tua avó fala com você como uma mulher, né? Não como a netinha, não, né? Talvez fale dos relacionamentos amorosos, da sexualidade, das escolhas que fez na vida, do que é importante, né? Te dê dicas, troque com você também dê dicas do que você percebe hoje na tua vida. É desde uma outra posição e vai indicando que teve um amadurecimento na vida. Tem pessoas que vão chegar na velhice, mas que o modo de pensar vai ser adolescente, né? O que fica estacionado numa posição imatura, né? E aí, né, vai vir, a gente observa mais daí o medo da morte, o medo do, né, essa vivência de que o tempo passou, a vida passou, uma revisão das decisões adultas, mas muito arrependimento e não consegue ressignificar isso, né? E aí chega na velhice, acaba tendo essa percepção de e agora? Passou, né? E aí uma imaturidade, aí a gente vê o medo da morte. Mas se a gente vai galgando, não é que é tudo flores, né, gente? Que é fácil a gente encarar a morte na velhice, não é. Mas daí você tem condições naquela fase, e aí, né, é
uma tese minha, né, que eu encontro em outros autores também, de que a gente precisa ter com quem conversar sobre isso, que é essa conquista para poder morrer, né, para poder integrar a vida como a vida faz parte, a morte faz parte da vida. Veja o meu ato falho, né? A vida faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, é do ciclo, né? Eu escuto as pessoas falando, para mim tá bom, eu vivi uma vida, né? Em outras palavras, assim, significativa, tive minha família, meus filhos, minha profissão, né? Não fiz mal para ninguém, Deu né? tudo certo. As né? coisas foram, caí, levantei, né? Me fortaleci, caí de novo, consegui me levantar, né? Tive apoio de pessoas, enfim. Então, tive sorte, ou não tive, mas dei meu jeito, né? Então, essa revisão da história, ela vem nesse sentido de ressignificar, revisar a vida, reconstruir, e aí a vida passa a ter valor. Mas sozinho é mais difícil, sabe? Então, é preciso ter alguém, né, com corpo, com afeto, com olhar, com ternura, para estar junto nessa reconstrução da história, para poder chegar nesse ponto, né? Então o entorno também vai participar disso de uma forma muito importante, o ambiente facilitador lá do Winnicott, né, suficientemente bom, vai entrar contribuindo muito na velhice, para poder fazer essa sustentação, esse holding, para essa pessoa que está lidando aí com a velhice e com a morte, né? Com várias dificuldades, às vezes perdas de cônjuge, de amigos, né? de irmãos, enfim, às vezes Porque também vai terrível, acontecendo de essa filhos. solidão, né, no passar do tempo, né, dos alredores também irem partindo, e essa perspectiva ela vai baixando, essa perspectiva do viver. Tem que fazer luto, né? Tem que fazer luto, mas às vezes são muitas perdas em sequência. E como a gente faz luto de tudo isso, né? As mulheres têm muito isso, e até a Miriam Goldenberg, que trabalha a Bela Velhice, ela vai trazer, e a gente vê isso na clínica, que é a importância das amizades. Tá? As amizades são muito, muito importantes. Porque também a questão afetiva, de história, né? Às vezes os filhos trazem muitas marcas daquelas relações, mágoas às vezes, né? Às vezes os pais dos filhos, né? Enfim, dessa história que é tão íntima, né? Familiar, que muitas vezes com os amigos não tem esse peso, né? Mas tem um espaço de abertura e no nível dos pares, né? Quer dizer, de quem está vivendo coisas semelhantes, né, ao que eu estou vivendo. Ontem assisti um vídeo da Jane Fonda falando isso. O que me sustenta é amizade. Eu já vi esse vídeo, é incrível. É super, né? É verdade. E isso a gente escuta em consultório também, né? Às vezes, grandes dores, que é isso. Eu perdi já todo mundo que está no nível dos pares, né? Não de outra geração, mas da mesma geração. Tá? E isso com efeito de um sofrimento psíquico bem grande, né? E aí como você faz? Porque as pessoas foram morrendo mesmo. Quem compartilhou uma vida, valores, a história política de um país, as experiências, né? Né? Que vocês vão ter isso, né? Quem compartilhou viver a Covid, quem compartilhou um certo tipo de tecnologia, gírias, né? Até teve da ação intergeracional, agora os alunos propuseram, né? O vídeo que você fez. Sim, professora, que você fale as gírias da gente, de fazer um vídeo de memes. Eu falei, vamos lá, né? Eu achei sensacional. Foi maravilhoso, né? Foi super incrível, assim. Que é isso dessa conversa. Então, tem coisas que a Luísa vai conversar com a geração dela, vai falar, bom, a gente ficou 2 anos trancado em casa. O que foi aquilo, né? Que daí gerações mais para frente não tem esse nível de compreensão, né? Ano passado eu fui na feira intergeracional com a Luísa, a gente foi
Eu fui na tecnologia para me ver, né? E eu até que achei que fiquei bonitinha. Como que cada um, né, entre homem e mulher, sente esse corpo envelhecendo? Como que você percebe isso? Só quero te trazer uma coisa que você me perguntou, que é sobre a tecnologia, tá? Sim, o impacto que tem. Né? Assim, na clínica com os velhos eu não indico, tá? Porque precisa essa coisa mais de corpo mesmo, né? E de fato dessa troca mais pessoal. Eu percebo das isso. Das sessões serem no físico, né? Né? Com adultos funciona bem, às vezes até adolescentes e adolescentes mais velhos. Tem gente que tem essa habilidade com crianças até, né? Mas eu não tenho trabalhado ultimamente com crianças. Mas com os velhos eu prefiro que seja pessoalmente. Às vezes eu vou na casa da pessoa. Sim, até porque às vezes pode estar um pouquinho mais debilitado. Ou não? Às vezes eu vou na casa e às vezes a pessoa vai no consultório, né? Mas acaba... E é isso, a gente não trabalha no divã, a gente não... Né? É um porque outro esse modo. Contato é uma outra questão da ordem da técnica mesmo, né? Que precisa ter olhar, essa troca bem pessoal daí, né? Então, para te trazer esse diferencial, né? Mas você percebe se a tecnologia agrava o estado de saúde mental? Como assim? No envelhecer? Daí, até pela dificuldade de lidar, né? De mexer. A minha avó, por exemplo, ela me liga, a minha outra avó, ela me liga, mas eu não consigo vê-la, porque ela fica com o telefone na orelha, assim, né? Ela liga no vídeo e fica... Às vezes ela liga sem querer ligar. Mas ela quer mandar um áudio ela o dia inteiro naquela ligação, no grupo. E ninguém sabe. E a gente não consegue dizer a ela, vó, desliga aqui, você ligou, ela nem vê. Em algum momento, talvez ela mexa no celular. Ela leva numa boa, mas eu sei que não são todos. Sem querer, né? Eu ponho lá, liguei sem querer, né? Fui ver a fotinha, liguei sem querer, eu apertei alguma coisa lá, ali. Porque cada hora a tecnologia fica mais complexa. Mas eu vejo muita gente se apropriando da tecnologia, tá? E vi na pandemia... Sim. Muitas pessoas né, acabam sendo mais mulheres, por alguma razão, né? Mas que, assim, uma semana, desde que eram superativas e tiveram que ficar em casa, em pouquíssimo tempo, elas se apropriarem e montarem lá um grupo que elas tinham da Universidade da Terceira Idade. E em uma semana elas se organizarem, aprenderem e vamos em frente. Então, é muito cada um, né? Assim, né? Então... Teve a coisa de ver os filhos, os netos, né, por conta do vídeo, isolamento, né? também. Né? Então, isso não tem... A tecnologia não tem como a gente voltar atrás, né? Mas eu vejo, tento pensar por esse lado positivo, né? Eu vejo as pessoas se apropriando e se utilizando de uma forma benéfica, né? Eu falo com a minha vizinha, que eu a conheci na pandemia, que a sala do apartamento dela dá para minha lavanderia. Então, a gente começou a conversar berrando, né? De um prédio para outro, né? Depois a gente trocou o WhatsApp. Mas eu a conheci ali e era uma do modo de relação que ela tinha, pessoal, digamos assim, né? Porque ela ficou lá 2 anos sozinha em casa, só via os netos, né? Por imagem de vídeo. Então... são múltiplas formas que a gente encontra como ser humano da gente manter o contato com o outro, né? Então, eu tento pensar mais como benefício a tecnologia do que como atrapalho, né? E conta para nós o que tem sido para você envelhecer, ou melhor, viver, o teu processo de desenvolvimento. Tem esse processo que eu tô na meia-idade, né? Então, tiveram todas as mudanças da menopausa, climatério, e eu percebi isso, que são os fenômenos mesmo de questionar as decisões da vida adulta, da idade adulta, né? Então, teve uma crise, na época... eu estava na Bélgica, né, quando eu soube, né, que eu tinha entrado na menopausa. Eu tinha acabado de chegar na Bélgica, então eu fiz um processo de luto ali, né, da minha capacidade de gerar um filho, né, que fica, tá, no inconsciente da gente, né, mesmo que
provavelmente eu fosse escolher, eu não tivesse um filho com 52 anos, né? Mas tem um luto, que é bom, agora eu não posso escolher, né? E a solução, que eu estava à distância, né? Que eu estava fora sozinha, mas eu fui falando com amigas minhas mais velhas, e elas começaram a me falar, olha, que daí eu entrei nisso, só faltam 8 anos para eu fazer 60. Uma contagem regressiva. Eu falei, meu Deus, só faltam 8 anos para eu fazer 60, né? E 8 anos passam voando. E aí eu fui falando com amigas, e muitas delas me falaram, agora, depois dos 60 que eu vivi as melhores coisas, né? As melhores situações, que eu tive mais maturidade, que eu faço e eu vivo do jeito como eu quero, uma liberdade, um jeito de viver que eu não preciso mais ficar agradando, já criei os filhos, já, né, fiz minha parte, então agora eu estou vivendo do modo como eu quero. E é isso que é interessante. Quem vai podendo curtir, como a gente curte a pimenta no azeite, tá certo? Curtir que essa coisa de viver, de atravessar cada fase, não vão trazer no relato essa questão de que viver, que é uma questão etarista, que envelhecer é algo terrível, né? Falam, né? É melhor tempo da minha vida. Eu recebi esses dias uma mensagem da minha tia falando que é um tempo maravilhoso, que ela está podendo viver coisas muito boas, assim, né? Então ela me mandou esse áudio, na verdade, né, falando isso, olha, tá muito bom para mim, tá? É o momento que eu sou autêntica, que eu sou eu mesma, né? Então o etarismo é quando a gente acha que a velhice é terrível, ou se eu não vou conseguindo conquistar esse amadurecimento aos pouquinhos, que é de gotinha em gotinha, daí fica terrível. Claro, né, gente? Se a pessoa adoece, claro, se ela ficar com grandes limitações, de tudo isso modifica, né? Então, aos poucos, eu tô vendo que eu vou integrando, né? Principalmente as questões de mudança do corpo, né? De ganho de peso, né? Questões também de aparência, né? Que eu tento não exagerar, né, em procedimentos, enfim, me manter com a minha idade e me manter com as minhas características, né, com a minha fisionomia, com o meu estilo, com o meu jeito, né, sim, que eu também não abro mão, mas eu tenho notado que mudou meu jeito de me vestir, mudou o que eu gosto, o tipo de roupa que eu gosto, o tipo de, né, então até dos móveis da minha casa, vai mudando, né? E essas permissões também você se percebe se dando? Sim. Elas? Sim. Às vezes de dormir um pouco mais, às vezes de ficar mais quieta, ou às vezes de querer sair um pouco. Coisas que a gente às vezes vai se poupando ou vai se restringindo, né? Minha personal manda mensagem, né? Todo fim, hoje ela vai me mandar, provavelmente. Tipo, treinou, né? Essa semana, porque eu indico lá, tá no aplicativo, né? Se eu treinei ou não. E bom, é fechamento de nota, é final de semestre, né? Então hoje ela vai me mandar, provavelmente. E aí, né? Não, eu quis dormir no frio, né? Eu tô entrando no recesso, né, da universidade, então e esse eu final quero de semestre dormir. É mais pesadinho mesmo. Né? Eu quero dormir, vou ficar lá assistindo série, e é isso aí, né? Eu falo pra ela, pode deixar o mesmo treino, não precisa mudar pra semana que vem, porque eu não fiz. E eu não fiz e eu não vou fazer, e é isso, né? Não é isso tipo, é maravilhoso. Eu tenho que ir pra academia. Não tenho que nada, né, Flávia? Não, seria bom, né, se fosse mais... Não tem o que, né? Então... É que você não deixou de fazer totalmente, né? É uma escolha pontual, né? Eu falo que eu tenho livre arbítrio para ficar em casa. Pra não fazer... Luísa, você não é referência. Sou sim. Sim, né? Luísa é um gatinho, sabe? Ela gosta de ficar ali na dela. Pega minha bolsinha de água quente, fica aqui quentinha.
mas é isso, né? Uma senhora de 23 Não, anos. e você não precisa também, né, desenvolver de que o férias músculo ainda. sustente teu osso para você continuar. Por andando enquanto, na nada. velhice, Por enquanto, né? tá tudo tranquilo. Eu faço um treino funcional que eu até voltei. Eu faço triatlon, agora eu tô em baixa, mas eu voltei a fazer um funcional e eu gosto muito porque eu falo que esse funcional. Quando eu vou levantar um peso, eu me remeto, que eu vou botar a mala no bagageiro do avião, que eu vou pegar a sacola no mercado. É para isso que eu quero estar pronta. E sim, quando eu faço, Né? quando eu faço exercício é super revigorante, eu me sinto super bem disposta o dia todo, então tem super benefícios, né? Mas tem isso de eu me permitir também, né? E aqui no sul também, tipo, esses esperar diazinhos, às vezes, não ajudam. vou esperar esquentar pra ir. Porque uma coisa que eu senti mudar fisicamente, por exemplo, é que eu sinto mais frio ainda. Eu já sinto esse sintomazinho, assim, físico, sabe? Pode ser, Então, acho que essas nuances, e a gente também ir balizando o que é de fato o que faz sentido, né? Naquele momento de vida, né? E a gente vai caminhando para o nosso final desse papo bom. Quero deixar para você aqui uma lembrancinha para você levar gentil. um pouquinho do nosso papo bom. Muito obrigada, que gentileza. Você é nossa vizinha, a gente sabe que a gente está ali bem rodeado, né? Você tem a Ju, tem o Fabiano, que tem o consultório ali perto também. A gente está rodeado ali de gente boa. E agradecer a tua disponibilidade de vir. Gente, foi uma alegria, né? Estar aqui com vocês, com a Karina, com a Luísa, né? E poder falar dessas coisas da vida, né? Enfim, né? Da gente integrando de pouquinho em pouquinho isso que é a gente viver e aproveitar o que cada fase traz, né? A beleza de cada fase, né? Então, eu sei que eu não vou ter meu peso de 10 anos atrás e vou integrando esse negócio, né? Não quer dizer que seja fácil, simples, mas... Eu acho que não é possível, fácil, né? E a troca de ideias com as pessoas que estão, né? Com a minha irmã, com as minhas primas, com as amigas, enfim, né? Na análise, né? A gente vai conseguindo usufruir da vida. Né? Que é para isso que a gente sobre cada aqui. parte que ela vai se mostrando para nós também, né? Antes de fazer a última pergunta, agradecer você por ter topado, né? É uma honra eu como estudante. E eu falo para minha mãe, nossa, a Flávia e a professora Ariana foram as duas pessoas que fizeram brilhar os meus olhinhos para psicanálise. Que bom. Então é uma honra ter você aqui, né? Ter topado participar desse projeto também e ter dividido isso um pouco, né, da envelhecência, que é um assunto que não é muito dito hoje em dia, e eu vejo que é muito importante, né? A minha geração fala, só se vive uma vez. Só que a gente fala isso agora, né? E não pensa que talvez daqui 10 anos isso também tem que estar sendo dito. Só se vive uma vez, você vai deixar para fazer porque talvez no futuro não vai... E você, Luísa, daqui 40 anos, você tá entendendo? Sim. Né? Então, e ela fala para mim daqui 30 anos, 40, e às vezes eu tô 20, né? Isso que você falou de ir por os aposentos. Às vezes eu quero ir para os meus aposentos, quase nessa aposentadoria de determinadas coisas. Na vida, a Luísa fala, mãe, só se vive uma vez. Vai viver. Tá bom, tô indo. Mas às vezes viver é isso, não ter que sair na sexta-noite, não ter que, poder falar, hoje eu não tô afim, isso aí. E quando a gente chega nessa fase da vida de não ter que tanta coisa, é tão leve, a vida fica tão mais leve. Não ter que ter uma casa própria, não ter que formar uma família, não ter que blá, 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 uma carreira. Já fez, né? Aí agora é desfrutar. Já fiz e tem todo. escolhas que a gente fez na idade adulta e que vão ser definitivas, né? Isso, eu não tive filhos, então isso é definitivo, é minha vida que eu escolhi, né? O jeito como eu vivo hoje tem a ver com isso que foi essas decisões que você foi tomando anteriormente, né? Então, é isso aí. E que lindo ouvir de você que você está no auge da tua carreira. Porque eu que te conheço há mais tempo já achava que estava no auge há mais tempo. Não, e é lindo isso, agora, né, filha? É agora. É esse ano que eu me dei conta disso, né? De que as minhas conquistas, que eu tô com 35 anos de formada, que agora que tá bom para mim. É até legal para desmistificar isso, né? Porque a gente, no caso da minha geração, pensa que com 30 é o auge. Se não chegar no auge nos 30, não ter o seu pessoal, autocrítica, vai ser horrível. Só que
autocrítica de novo, eu tenho que pensar que talvez daqui 40 seja realmente o meu auge. Não, gente, 30 anos vocês estão começando, né? E cada vez mais tarde, Cada né? vez mais Agora tarde. a gente tem adultez emergente. Com 30 anos vocês estão começando a carreira. Começando, Com 30 trilhar... anos de carreira que vocês vão estar em algum Exatamente, lugar. exatamente. Tá certo, é 30, né? Mas Agora não é de idade. é tempo de colocar a pedrinha no chão, pisa em cima, Sim. vai construindo o caminho, não? Imagine 30... Mas eu escuto isso em consultório. Ai, já tenho 35. Não, tá começando, Você tem né? só em 35. Só 35, né? Mas uma autoexigência e daí, sabe? Um sofrimento quando, na verdade, não condiz com a nossa época e a temporalidade das coisas, né? Que pra gente construir profissão é a construção. E que não é ao uma viver, pitada né? de sorte, né? Ajuda. É. Né? Mas é construção, profissão. No amor é mais, eu acho que participa mais um tanto da sorte. Mas profissão é construção. É muito do mesmo por muito tempo. Né? É construção de você, é conquista, né? É isso. Bom, então, para finalizar, o que é um papo bom para você? Acho que é o que a gente teve aqui, né? Com trocas. Com trocas. Porque eu trouxe questões, mas vocês também trouxeram questões da aprendizagem de vocês, do que é vida para vocês, né? Cada uma, a gente pode dizer até, né? Não, talvez 10 anos a mais, mas a gente tem aqui 3 gerações, né? Uma meia geração entre nós duas, É Karina, verdade, né? E depois outra geração, né? E com a Lara que está aqui com a gente, hoje a gente Lara tem facilmente também, 3 gerações. É. Não é mesmo? Obrigada, viu, Flávia, mais uma Eu vez. que agradeço, por gente. estar Foi uma conosco. alegria estar Que aqui bom. com vocês. E para você que está aí nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. Deixa aqui, né, os seus comentários, críticas, sugestões, ideias de pessoas que vocês queiram, temas que vocês também tenham curiosidade de ouvir e trazer aqui para o nosso Senta. Ative as notificações, curta, compartilha e seguimos aí até o próximo episódio. Obrigada.